combatendo o espírito de Jezabel. Eu falei, meu Deus, isso é forte, né? Isso é forte, porque eu tive o privilégio de crescer no Evangelho e eu ouvia muito essa questão do espírito de Jezabel. Muitas vezes a gente ouve uma visão assim mais deturpada acerca de doutrina de igreja, e a gente ouve que as mulheres não podem se arrumar, não podem fazer a unha, não podem cortar o cabelo, enfim, tem que ficar umas bruxas para não ter o espírito de Jezabel. Quando na realidade, o que nós vamos falar isso? Jezabel tinha uma vaidade grande? Sim, ela tinha. Mas isso nada tem a ver com doutrina de igreja e nem com o que a gente vai falar aqui. Bom seria que o espírito de Jezabel fosse apenas isso. Porque a gente se livrava do esmalte, né? Se livrava do batom e estava tudo certo. Mas na realidade é algo muito mais terrível, que tem entrado de uma maneira despretensiosa nos nossos corações e tem roubado a nossa fé, tem roubado a nossa santidade, tem nos colocado longe do propósito de Deus. E veja bem, esse espírito não é apenas algo para as mulheres. Então, isso vai, afetar toda a igreja do Senhor, Então, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 19. Apocalipse 2, verso 19. Eu conheço tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha aí que a Mônica estava agora há pouco falando, viu? Por isso eu estava preocupada com você. Verso 20. Mas tem contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. 24. Mas eu vos digo a vós, os gestantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas que tendes, retei-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Como vara de ferro as regará, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Verso 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos pela tua presença aqui. Não tenho dúvida alguma que o Senhor está no meio de nós e que algo tremendo está acontecendo no reino espiritual, a meu favor, em favor dos meus irmãos aqui. E te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que sejamos uma igreja, Senhor, que esteja despertada para as coisas do fim, que esteja atenta, Senhor, para aquelas artimanhas que o inimigo tem colocado para nós a cada dia, como sendo coisas tão normais, tão corriqueiras, ó Deus. Isso vai ferindo a nossa santidade, vai nos tirando da tua presença, vai nos afastando do teu altar, e nós queremos o teu altar, Senhor. Nós queremos a santidade, nós queremos a tua presença, nós queremos que o Senhor venha sobre nós, sobre essa nação, e que venha varrer toda a podridão que há nela, Senhor. Conta com a tua igreja poderosa nesse lugar. Desperta-nos, Senhor. Desperta os teus jovens nessa tarde, ó Deus, e faz obras tremendas através da vida de cada um deles, ó Deus. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, amados, então vamos aqui observar quem foi, afinal de contas, Jezabel, né? Jezabel foi uma princesa fenícia casada com o rei Acabe, né? E o seu nome significa Baal exalta, né? Baal é marido. Olha que coisa tremenda, né? E impuro. Olha que significados
extraordinários têm esse nome. Quando eu me lembro, quando eu engravidei a primeira vez, eu saí correndo numa livraria e comprei o livro dos nomes. Eu olhei para a Leide porque a gente já compartilhou essas histórias aqui, né? E eu me lembro que quando eu descobri que seria um menino, eu queria dar um nome significativo aos meus filhos. E os meus 2 filhos têm nomes significativos. João, Deus é bondoso, né? E Vitor é vitorioso. Jonatas é presente dado por Deus. João Vitor já sabia disso, né, João? João Vitor, que nome precioso, né? Então, eu sempre tive esse cuidado de colocar nos meus filhos nomes significativos. O Jonatas, como eu quase perdi o Jonatas, no dia do meu aniversário eu pedi a Deus que ele fosse o meu presente de aniversário. E Deus atendeu o meu clamor, então ele é o presente dado por Deus. É o significado do nome dele. Os nossos nomes dizem muito ao nosso respeito. Eu me chamo Denise. Para os gregos eu viria do Deus do vinho, né? Deus do vinho. Eu falei, não, Senhor, esse Deus do vinho não é para nós, né? Não tem a ver. Mas eu busquei um pouco mais e vi a revelação. O vinho é alegria, né? Então, Denise vem de Dionísio, que é alegria. Que bom, né? Acho que sou uma pessoa alegre. Eu tento ser, né? Enfim, os nossos nomes, amados, falam muito ao nosso respeito. Talvez alguns pais não tenham tido sabedoria e tenham escolhido seu nome pela sonoridade. Achou bonito, achou interessante. Mas você, menina, né? Só um parêntese, né, que eu queria deixar aqui na nossa introdução. Quando você for mãe, quando você for pai, busque em Deus o nome do seu filho, para que esse nome seja bênção, porque tem nomes que cada vez que você chama a pessoa, você está amaldiçoando ela. E o nome dessa nossa pessoa aqui em questão era um nome totalmente amaldiçoado. Ela era sacerdotisa pagã. E quando ela casou com esse rei, ele era um rei de Israel, né? Ele teria a obrigação de colocar a nação de Israel nos propósitos de Deus. Mas quando ele se casou, o casamento com alguém que não era do povo de Deus já era algo condenável, segundo a lei de Moisés. Então, ele já desobedeceu aí, casando-se com uma estrangeira. Como se não bastasse, essa estrangeira era totalmente devota a todos os deuses pagãos naquela época. E ela influenciou de uma maneira diabólica o coração do rei, a ponto de ela desmandava no rei. Então, mais um recado para as meninas. Estamos numa era totalmente feminista, né? Sabemos que a mulher tem que ir à luta, a mulher tem que se formar, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que auxiliar o seu marido, inclusive, financeiramente, porque se a gente não trabalha, a coisa aperta, né? A gente trabalhando já aperta, não é verdade? Enfim, não podemos perder a nossa essência. A mulher, ela não foi feita para ser colocada abaixo do seu marido. A mulher não foi feita para ser colocada acima do seu marido. A mulher foi feita para estar ao lado. Amém? Quando a gente fala em submissão, a gente fica com raiva, a gente diz, que absurdo! Submissão! Eu vou estar sempre subjugado ao meu marido. A questão não é estar subjugado. Ele é o cabeça? Sim, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas quando você reconhece a grandeza de Deus através da vida daquele líder, que no caso aqui é o marido, você abençoa a vida dele e você influencia positivamente esse marido. Quantos desejam ser bênção quando se casarem, ou as casadas aqui? Então, o seu marido, vou dizer uma coisa para você, o seu marido vai chegar onde você influenciar para que ele chegue. Amém? Vocês entenderam? Vou repetir. O seu marido vai chegar onde a sua influência o levar. Você pode atrapalhar muito a vida do seu marido, como Jezabel. Você pode dar conselhos totalmente fora do padrão. E você vai fazer ele acreditar que aquilo é verdade, porque a gente sabe fazer isso. Ou não? Sabemos. Temos toda a artimanha, né? Tanto que no Éden, né? Estou falando para elas, as irmãs vão querer me bater depois, né? Parece que falou contra a gente, mas não. Tanto que no Éden, quando a serpente veio até Eva e ela convenceu Eva, Eva conseguiu convencer Adão. Tamanho é o nosso poder de persuasão. Então, se a gente usar tudo isso para a obra de Deus, né?
e para abençoar a nossa casa, a nossa família, nossos maridos vão decolar. E vão ser uma bênção não só para nós, na nossa casa, quanto também para o reino de Deus. Então, essa pessoa que tinha um nome de Baal exalta, né? Baal é marido, essa pessoa fez uma bagunça no reinado do rei Acabe, né? Esse casamento também serviu para fortalecer, né, as relações entre Israel e a Fenícia, né? Como os irmãos sabem, havia muitas guerras, né? E era assim, gente, se a minha nação quer vencer a sua nação, era simples, é só entrar com o meu exército, matar todo mundo, catar tudo que é seu e eu venci. Era desse jeito. Quem sobrou, quem a gente não matou, a gente faz escravo, né? Pronto, para trabalhar para a gente não precisa pagar nada para ninguém. E assim os reinados iam crescendo. E essa pessoa, né, ela começou a colocar no reinado do rei Acabe práticas idólatras, né, e seguiu fazendo muita idolatria, né? Uma característica forte dela era realmente a idolatria, né? E quando a gente vê lá, né, em Êxodo 20, no capítulo 3, Deus vai falar claramente a Moisés: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, nem coisa alguma semelhante no céu e na terra, nem abaixo do céu, nem abaixo da terra. E aí você seguindo lá no Êxodo 20, você vai ver exatamente o que seria idolatria. Nos nossos dias, a gente vê diversas religiões, diversas filosofias de vida entrando e se infiltrando e fazendo a nossa nação ficar cada vez mais doente, né? Cada vez mais doente. Antigamente não se ouvia falar muito em religiões satanistas. Hoje já é uma coisa muito natural. As pessoas se dizem satanistas, né? A gente anda nas ruas e vê carros, né? Carros com... Antigamente a gente via muito a serviço do Rei Jesus. Aí o cara vai te corta, né? Faz uma barbeiragem, né? Aleluia, irmão, né? A serviço do Rei Jesus, né? Ou então assim, dirigido pelo quarto homem da fornalha. Olha que maravilha! Não pode fazer barbeiragem, porque senão, né? Vai envergonhar o quarto homem da fornalha. Enfim, nós como evangélicos, camisas, né? A Rafa estava falando aqui agora, né? Vamos ao encontro, né? E fazer estratégias de evangelização. Com camisas, né? Camisas que falem do amor de Deus, camisas que elevem o nome de Jesus. A gente sempre fez isso, mas agora as outras religiões já estão mostrando a cara. Veja bem, não está um pouco parecido da época de Jezabel e Acabe? Parece que é tão distante da gente, mas se você observar, não está tão diferente assim, né? As pessoas já estão se declarando, né? A quem eles servem, né? E a coisa tem acontecido de uma maneira assim super natural, né? Então a influência diabólica de Jezabel, né, cresceu em níveis incontroláveis, né? E foi superando e abafando os próprios rabinos e sacerdotes, né? Nós vemos também que ela conseguiu crescer também na sua ordem política, né? Ela ordenava sobre os sacerdotes e obrigava os próprios sacerdotes a cultuarem a Baal, né? Uma coisa interessante que eu vi estudando, né, acerca da vida dela, que aconteciam ali sacrifícios de crianças, né, também. Algo tremendo tem acontecido na nossa nação, nos nossos dias, em relação às nossas crianças. Quantos pais nós temos aqui? Alguns. Eu tenho recebido muitas matérias acerca de apostilas e livros, né? Incentivando a ideologia de gênero. Só um parêntese, a gente até estava comentando isso esses dias na classe. A ideologia de gênero significa que você nasceu no corpo que for. Se você quiser ser homem, você vai ser homem. Se você quiser ser mulher, você vai ser mulher. Se você quiser ser os dois e variar, ótimo para você. Jesus está voltando, né? E isso é o livrinho que o MEC quer oferecer para as nossas crianças pequenininhas, para já criar essa visão, né, das nossas crianças.
Algum tempo atrás, agora tá menos, mas algum tempo atrás era um tal de sumiu criança aqui, sumiu criança ali, as mães ficavam apavoradas, né? Quantos lembram disso? Alguns dizem que as crianças sumiam porque era para retirar os órgãos e fazer transplantes de uma maneira clandestina. Outros diziam que era uma dessas religiões que ofereciam crianças. Amados, o fato é, a fúria do inimigo tem sido tremenda contra as nossas crianças também. Tem alguma coisa a ver do tempo de Jezabel para esse tempo? Não vejo diferença, tá? Não vejo diferença. Então, o demônio que faz as suas oferendas, coloca o povo para idolatrar e ainda por cima oferece às crianças. Eu estava conversando com uma pessoa depois do carnaval e eles estavam comentando comigo que parece que esse ano os enredos de escola de samba, pouquíssimos não eram sobre religiões, enfim, né? Coisas nesse sentido, né? Que levam a feitiçaria, enfim. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Exatamente como era na época do rei Acabe e Jezabel. Somos a igreja do Senhor e precisamos nos posicionar. E mais uma característica, né? Ela, além de ela se levantar e adorar os deuses fenícios, ela combateu a Deus e ao Deus de Israel, né? E perseguiu todos os seus profetas. Ela tinha o prazer de matar os profetas. Amados, nos nossos dias, quando nós colocamos um político lá, né? Para nos representar, para não aprovar leis terríveis, como essa semana também recebi, está rolando aí um projeto de lei, onde as igrejas terão que tributar o governo. Alguém já ouviu falar nisso? Eles querem tomar conta da nossa casa, eles querem mandar na nossa casa, né? A igreja evangélica no Brasil não recebe R$1 do governo, a igreja católica recebe, mas eles querem mandar aqui. Entende? Vocês conseguem observar que está acontecendo um movimento estranho na nossa nação? Ou não? Ou só eu que estou vendo isso? Está acontecendo um movimento bem estranho. E começam a perseguir os profetas de Deus. Há 2 semanas atrás, não, na semana passada, se eu não me engano, o pastor Silas Malafaia estava num programa de TV, não sei quantos assistiram, eu não aguentei que eu dormi. Alguém assistiu? E a Polícia Federal, né, atacando, enfim, querendo saber sobre bens. Mas o caso é o seguinte: se ele deixou a desejar ou se não deixou a desejar, é uma coisa com Deus. Mas outra pulga que a gente tem que estar atrás da orelha: estão perseguindo os profetas de Deus. O pastor Marco Feliciano, há pouco tempo atrás, uma menina chegou e falou que ele tinha agarrado, não sei o quê. E não era nada daquilo. Queridos, como igreja do Senhor, temos que nos posicionar, temos que orar, temos que estar atentos, porque está já acontecendo uma perseguição. É aquela perseguição no sapato, né? A gente faz, mas está perseguindo vários outros pastores, vários outros líderes. O povo aí fora tem uma ideia de que pastor tem muito dinheiro, quando na realidade eles pegam os pastores mais famosos, que são bem-sucedidos, e tentam nivelar daqueles que são famosos e bem-sucedidos, que têm todo o direito de serem bem-sucedidos, para os pastores do dia a dia, que muitos passam necessidade, né? Estão sofrendo ali junto com as ovelhas, e eles querem nivelar todo mundo da mesma forma. Como igreja do Senhor não podemos como que eu diria, nos envolver com esse pensamento do mundo. Como igreja do Senhor, nós temos que nos posicionar. Querido, Jesus está voltando, e Ele falou que nos últimos dias ia acontecer coisas terríveis, nesse sentido, né? E sem falar desse movimento todo, né? Dos homoafetivos, até porque se a gente usar a palavra homossexuais, já é um perigo, você pode ser processado. Enfim, esse é o mundo que nós servimos. O espírito de Jezabel, não diria o espírito de Jezabel, mas o demônio que atuava em Jezabel
continua operando de uma forma tremenda. E nós, como igreja do Senhor, temos que estar atentos, vigilantes, para que a gente não veja certas coisas e ache totalmente natural, né? E aqui ela começou a perseguir os profetas, começou a perseguir para matar, né? E aí Deus começa a levantar, né, escapes para os profetas. E aí Deus levanta Obadias, né? Lá no capítulo 18, verso 4, né? Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Querido, se você entrar na batalha por amor ao nome do Senhor, Deus vai levantar alguém, aleluia, que vai te sustentar com pão e água. Ou seja, vai cuidar do teu corpo, vai cuidar, né? Vai te fortalecer e vai te esconder. O inimigo não vai conseguir te ver. Porque veja bem, por mais que ela tivesse matado alguns profetas, muitos profetas, aqueles que morreram por amor ao Senhor. Receberam galardão da parte de Deus. Mas ainda assim, para que a palavra se propagasse, para que o evangelho perpetuasse, né? Para que ele chegasse depois, posteriormente, até a Europa, e da Europa chegasse até a gente aqui, né? Deus guardou de 50 em 50 e levantou Obadias. Talvez Deus esteja te levantando como Obadias, né? Talvez Deus não te leve para o campo de batalha. Nós temos tantas juntas de missões, né? Tantas pessoas que vão nesses países que não aceitam o evangelho de jeito nenhum, né? Eu estava conversando com uma amiga na semana passada e ela foi para um país desses muçulmanos lá e passou muita luta lá, muita. E aí a junta dela pediu para que elas retornassem e vão abrir um trabalho aqui no território nacional, mais voltado para índios, e estão enfrentando muita luta quanto a isso, porque o governo também não quer que, veja bem, eles dizem que quando o evangelho entra, a cultura do índio é modificada. E na realidade não é isso. O evangelho entra e eles se libertam dos demônios. É só isso. É só isso que acontece. Mas tem um trabalho forte aí para conter. Então, querido, Deus pode te levantar como Obadias. Você não pode ir, eu tenho 2 filhos, não posso, eu tenho trabalho intenso na igreja local, enfim. Deus pode te levantar para que você abençoe com pão e água aquele que está lá. Eu creio que essa palavra é muito forte para o teu coração. Talvez você esteja estudando agora, esteja num momento trabalhando, estudando, né? Eu me lembro da minha época de juventude, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Quando dava 11 horas da noite, eu não era ninguém. Eu não sabia, se perguntasse qual é o seu nome, eu não sabia responder. Mais ou menos assim. E eu não podia estar o tempo todo fazendo a obra de Deus da maneira que eu gostaria. Mas quando a gente está numa situação como essa, nós podemos ser Obadias e abençoar a vida de outros. Vai chegar um momento onde você vai poder meter a mão na massa. Eu estava vendo o Rafa aqui tratando com vocês e Deus tem dado a vocês a oportunidade de meter a mão na massa. Glória a Deus por isso. Poder orar por alguém, poder dar uma palavra, poder evangelizar, poder ver milagres de Deus acontecer. Mas para isso você tem que se colocar na brecha. Ou como profeta perseguido, ou como aquele que Deus levanta para abençoar e guardar numa caverna. Louvado seja o nome do Senhor. Os dois têm a bênção e a aprovação de Deus, né? E além disso, olha que bênção essa pessoa, né? Ela lançou mão do dinheiro público para beneficiar e sustentar 450 profetas de Baal, né? Olha que maravilha. É diferente, gente. Vocês já viram alguma história de alguém lançar mão do dinheiro público para seus próprios benefícios? Ou para as suas próprias crenças? Ou para colocar de vez em quando um ácidozinho lá na carne e a gente comer e achar que está gostosa? Hein? É diferente dos nossos dias? Nada, gente. Funcionário público está aí sem receber porque alguém usou o dinheiro público para fazer alguma coisa em seu próprio benefício. No caso dela, o próprio benefício dela era a idolatria, porque ela era idólatra até a alma. Ela queria enfiar na cabeça do povo de Deus que deveriam servir os deuses dela. Quando na realidade, Israel é a nação santa,
É a nação escolhida por Deus. É a nação que até hoje leva o nome do Senhor e é perseguida pelo mundo inteiro. Queridos, Israel é desse tamanhozinho, né? A gente vai fazer outra vez, outra caravana para Israel. E cada vez que a gente vai para Israel, a gente volta mais emocionado, mais apaixonado por aquela terra. E quando você pensa que aquilo ali é deserto, e é uma terrazinha desse tamanhozinho, e todo mundo quer a terra. Eles brigam pela terra. Por quê? Porque aquela nação é uma nação especial. Eles foram exclusivamente escolhidos por Deus. Eles estão estrategicamente no lugar onde Deus mandou que eles estivessem. E ali é deserto sim, mas a Bíblia também diz que o deserto floresceria. E você vai para Israel e vê cada fruta desse tamanho do seu café da manhã, né? Porque o deserto floresceu. A tecnologia de Israel é algo tremendo, né? Então, desde essa época aqui, né, o diabo tentando se infiltrar e colocando religiões, né, diferentes da que Deus separou, diferente da lei de Moisés, para fazer o povo ficar cada vez mais longe, né, do coração de Deus. E ela continuou fazendo isso, né, corrupções políticas, enfim. E além disso, ela é homicida, né, como a gente acabou de falar, né? Ela exterminava os profetas de Deus, né? E quem não morria tinha que se exilar no deserto, então fugir para uma dessas cavernas, enfim, fugir dela, né? E a gente pode ver que todas as práticas delas eram totalmente abomináveis aos olhos do Senhor. Apocalipse 22, né? Como diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, né? Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Gente, que coisa séria, né? Os cães, os feiticeiros, bom, religiões pagãs que não adoram o nome do Deus de Israel, o Deus tremendo, o nosso Deus, né? Além disso, além dos feiticeiros, os que se prostituem. Amados, vamos colocar aqui a prostituição como toda a imoralidade na área sexual. Então eu gostaria muito de te sacudir nessa tarde também. Você que é a igreja do Senhor, você que não está casado, você não pode fazer sexo. Simples assim. Como 1 mais 1 é 2, se você está solteiro, entenda bem, você não pode ter sexo. Amém? Porque às vezes parece que está tudo certo, né? Ah, o que tem? Está todo mundo fazendo. Não. Santidade requer um esforço. Você não é todo mundo. Você não faz parte desse mundo. Você tem que dizer não ao pecado. Agora, se você está casado, você tem que fazer sexo. Eu estava conversando na classe um dia desses. Geralmente as irmãs chegam assim: ai, pastor, ora por mim, que eu não quero pecar, mas está tão difícil. Aí eu dou receita: filha, você faz assim, ó. Quando tiver muito apertada a situação, você diz para o seu namorado: não venha me ver hoje. É uma estratégia, né? Tem várias outras estratégias, né? Não namore sozinho em casa, gente. Namorar sozinho em casa, você está pedindo: diabo, dá uma esteira na gente aqui, né? Fala assim. Namorar sozinho em casa, sem condições, tá? Isso aí não tem nem como a gente conversar em relação a ele. Nosso ponto de partida não existe isso, né? Enfim. E aí eu vou dando aqueles conselhos, aí a pessoa, aleluia, glória a Deus, casou, oh, aleluia, gente, Jesus, muito obrigada, Senhor. Casou, e aí casa, não quer mais fazer nada. Falei, gente, isso é diabo também. Isso é diabo. Mas porque Deus criou o sexo para o casamento. Se você der brecha, o inimigo entra de outra maneira. Olha aí. Não é? Então, quantos casados nós temos aqui? Aleluia. Esse irmão está entendendo o que eu estou falando, né? Você que é solteiro, fecha os ouvidos, não é para você agora. Você que é solteiro é o seguinte: tô nervosa, tô passando mal, vou tomar uma Coca-Cola, vou tomar um banho, vou pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me sustenta, para que eu seja muito feliz na minha vida sexual, matrimonial, porque Deus tem essa bênção para nós. Amém? Mas o que o inimigo quer fazer? O inimigo faz tudo errado. Ele quer pegar uma coisa que Deus criou de uma maneira linda,
para você ser feliz, e ele vem deturpando e faz disso uma miséria. E aí, o que acontece? A gente, infelizmente, tem que tratar o coração de muitas jovens que se sentem usadas, se sentem desvalorizadas, rapazes que se apaixonaram e por ter uma vida, né, sexual ativa antes do casamento, ele carrega aquilo anos a fio e não consegue se libertar daquele sentimento porque ficou preso ali. Então somente o Senhor, né, para curar a gente nessas áreas. É claro que ele torna tudo novo, né? É lógico que o Senhor ele tem remédio para todas as coisas. Mas quando ele nos aponta o caminho, ele nos direciona, é o que a gente estava conversando aqui anteriormente. Para que eu vou fazer o errado se eu sei que esse caminho só vai me trazer dor? Para que eu vou experimentar de uma coisa que eu sei que no final vai me trazer consequências terríveis? Então, querido, querida, amada do Senhor, se preserve, né? Se mantenha na posição que Deus tem para você. Até porque, como você vai ministrar? Muitos de nós estamos nos púlpitos das igrejas, ministrando e dizendo: Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer aquilo outro, sendo que o nosso altar está todo bagunçado. Deus não vai aceitar isso, gente. Deus não aceita isso. Precisamos estar em santidade com Deus. Talvez você não fale tantas línguas estranhas, talvez você não more, o enfermo fique curado, mas se você tiver a vida de santidade, isso é poder de Deus. Isso é o que Deus quer ver no teu coração. Porque nós nos firmamos muito em dons e ministérios. Não, fulano, ele fala 250 línguas e profetiza para 20 pessoas ao mesmo tempo. Olha que bênção, aleluia. Só que a Bíblia diz também que naquele dia alguns vão chegar e vão dizer, né? Profetizamos em teu nome, meu Deus. E ele vai dizer o que, gente? Nunca vos conheci. Porque tinha o altar totalmente desarrumado. Mas para a sociedade, para a igreja, muitas vezes, a pessoa é top, está cheia da bênção de Deus. Bênção de Deus é santidade, gente. Bênção de Deus é vida no altar. Bênção de Deus é dizer não quando a gente está querendo dizer sim. Muitas vezes a gente quer dizer sim, não é verdade? Você olha e você diz: nossa, isso faz tão bem para os meus olhos, né? Mas os meus olhos precisam se converter. E eu não posso me deter nisso. Eu tenho que sair desse caminho. Muitos de nós viemos do mundo e aquela pressão do mundo ainda nos chama atenção. Então se afaste desses amigos que te lembram a nossa vida que você tinha, sabe? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai te levar para o lugar que o diabo quer te levar. Então, em nome de Jesus, jovem, se desperte, sabe? Se há algum programa de TV que te faz mal, você não precisa ver, não assista. Ah, pastora, vai dizer agora que a gente tem que viver uma vida, né? A gente não vê nada. Se precisar não ver nada, não veja nada. Mas esteja no centro da vontade de Deus. Porque Deus tem pressa na sua vida. Deus te separou. Deus quer que você viva em santidade, porque Jesus está às portas, gente. Olha para o mundo. Tem gente perdendo a cabeça. Tem missionário morrendo lá fora. E a gente está fazendo o que aqui, gente? Nós estamos distraindo, cantando os nossos louvores, pecando e achando que está tudo certo. Em nome de Jesus, o espírito de Jezabel não pode entrar na igreja do Senhor. Precisamos nos despertar, precisamos olhar que o nosso rei, ele quer ver algo em nós. Amém? Amém. Eu fiquei com medo quando ele me falou que era esse tema. Eu falei: meu Deus, não quero bater em ninguém. É muito sério o que está acontecendo ultimamente. O mundo gospel tem crescido, gente. As igrejas estão lotadas porque agora é chique ser gospel. Mas eu te pergunto, e ser crente, hein? Como que é ser crente? Ser crente não fala palavrão, gente. Tá todo mundo xingando, tá achando que tá cheio da bênção. Olha, a Bíblia diz que não haja na tua boca nenhuma palavra torpe. Você não pode falar igual o mundo fala. Você tem que ser diferente. Outro dia eu estava conversando com meu filho, João Vitor, e ele está apavorado, até falei com o Itamar esses dias, porque os amigos dele, né, a escolinha que eles vieram anteriormente era a direção evangélica, então tudo que é pastor, né, tudo que é crente, botava os filhos ali naquela escola. Só que eles crescem e vão para uma escola maior, e nessa escola maior tem
tem todo tipo de pessoas. Mas ele não está apavorado com os amigos que não são crentes, não. Ele está apavorado com os amigos que são crentes. Os que são batizados e que xingam mais do que os que são ímpios. Eu falei, meu filho, um dia o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Tem que falar isso uma criança de 13 anos. O que você tem feito? A tua santidade, ela tem que exalar de você. É na tua linguagem, é no teu olhar. Meninos, você não pode olhar para uma mulher na rua igual o mundo olha para uma mulher na rua. O seu olhar tem que denunciar que você é do Senhor, que você é diferente. Ai, pastora, mas ela era muito bonita. Estava de legging, passou na minha frente. Irmão, clama o sangue de Jesus. Essa calça é do inferno. Não, pra ir pra academia tá. Pra ir pra academia. Fala assim. Só na academia e com blusinha maior, hein? Olha lá, hein? Faz uma fiscalização nas academias. A gente tá rindo, mas é sério, sabe? É sério. Não tem brecha. Sabe por quê? Porque quando você for cear, aí o diabo fica assim, ó. Vê se não é assim na tua mente. Você vai cear? Ou você tava olhando a menina ali agora que passou ali na rua? Você vai cear? Você com esse namoro teu aí? Aí o inimigo vai te acusando. Aí você faz, eu não vou cear esse mês não. Aí não ceia. Aí no outro mês, não conseguiu vencer o Satanás. Satanás está dando de 10 a 0. E também não vou cear esse mês. Aí no outro, e assim fica. Daqui a pouco você está lá no mundo. Aí está precisando fazer essa ação aí que o Rafa está fazendo de trazer as pessoas de volta para o Senhor. Então, projeto Neemias. É bênção. Traga as pessoas que estão desanimadas. Eles precisam de Deus. Talvez, amados, às vezes as pessoas entram no pecado e o pecado ele sufoca e a pessoa não consegue voltar. É como se estivesse afogado ali, né? Precisa alguém vir e vem que eu te puxo. Ah, mas eu estou em pecado. Pô, vem em pecado assim mesmo. Vem. E aí Jesus vai tirando os carrapichos, vai limpando, né? E você vai tomando conta dele. Fica de olho nele. Agora, vê bem, se você não tiver bem também, como é que você vai ficar de olho nos outros? Como que você vai dar conselho para alguém se nem você está em santidade, nem você tem condições? Não é verdade? Então, Deus tem isso para você. Deus tem essa bênção para você. Comece agora a negar, sabe? Comece a negar as coisas que você sabe que vai te afastar do Senhor. Porque o espírito de Jezabel está aí, né, clamando. Bom, até que ela estava fazendo todas essas atrocidades, até que Deus levanta alguém, né? Deus levanta Elias, né? Que quer dizer, olha o significado do nome de Elias. Javé é Deus. Javé é Deus. Olha a diferença, né? Então, Deus levanta esse homem, que é conhecido como perturbador também. Muitas vezes nós somos perturbadores, sabe? Quando a gente começa a falar umas verdades assim, meio sinistras, a gente é meio perturbador, né? Hoje eu acho que eu tô meio perturbadora. Essa vai. Mas eu espero que vocês me amem, porque assim, foi o Rafa que falou pra falar dela, sabe? Eu já falei, nossa, é sério? Eu falei, meu Deus, né? É um tema polêmico. Mas nós sabemos que Deus está fazendo algo conosco, todos nós, irmãos. Ninguém aqui, veja bem, ninguém aqui é isento de pecado não, tá? É pastor, é líder, é professor, é diácono. Todos nós temos um defeito de fábrica. Alguns são latentes, né? A gente vê. Outros não, fica ali escondido. Mas nós temos um defeito de fábrica e Deus trata conosco. E se não é a misericórdia de Deus, esse espírito de Jezabel vem então rasteirando a gente. Então você não deve se sentir envergonhado de ser pecador, de ter defeitos. Você deve se sentir envergonhado se você está no pecado e está gostando dele. Tá bom ficar aqui, sabe? Tá interessante, eu tô gostando desse negócio, né? E aí você vai ficando ali, e a trombeta vai tocar, e você vai passar uma necessidade aí. Tá certo? Não, porque você não vai fazer isso, você vai se despertar. Enfim. E aí a mensagem do profeta Elias passou a contrastar, né? Religiosamente, né? E Elias começou a passar por várias provas, né? Ele era provado o tempo todo, era necessário que ele provasse o chamado dele por Deus, né? E a resistência local, né, contra a política religiosa foi encabeçada pelo
profeta Elias. Elias era aquele que era o líder do motim lá contra a Jezabel. E ela ficou bastante enfurecida com tudo isso. E aí acontece o episódio, né, do Monte Carmelo, que todos conhecem, né, que ele destruiu lá, derrotou os profetas de Baal, né? Aí Jezabel manda um recadinho, né? E Elias teve medo, né? Amado, supernatural, né? Elias tem medo. Tem medo de uma mulher, caramba, né? Não. Ela era feiticeira, ela matava os homens de Deus. Toda essa história que nós vimos agora, né? Estava acontecendo o tempo todo. Os profetas morriam assim, né? Descobriam que era homem de Deus, manda matar. E Elias teve medo, como todos nós, quando passamos por situações complicadas, nós tememos. E Deus, né? Deus acalentou o coração de Elias, Deus o alimenta, Deus o fortalece e diz para ele que ele não está sozinho, né? 1 Reis 19:18, também deixei ficar em Israel 7.000, todos de joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quando a gente está passando por uma situação complicada, a nossa tendência é achar que nós estamos sozinhos, não é assim? Parece que ninguém nesse mundo está passando a mesma situação que a gente. Mas aí Deus, como Deus falou para Elias naquela situação, eu digo para você hoje, né? Talvez você tenha entrado aqui, veio ouvir a palavra, e esteja pensando, puxa, eu estou numa dificuldade tão grande, Deus não me respondeu até agora, eu estou sozinho, né? Eu já me senti sozinha numa situação da minha vida, e aí Deus me confortou com algumas palavras como essa. Em todos os lugares desse mundo, há cristãos espalhados por aí, né? Há crentes, há servos do Senhor espalhados por aí. E alguns estão passando por aflições muito maiores que a nossa. Então, se a gente parar para pensar que nós não estamos sozinhos, nós saímos daquele lugar de coitadinhos e começamos a observar que Deus tem sido tremendo na nossa vida e que Ele tem nos dado tantas outras coisas que não aquela que nós necessitamos e que nós temos condições suficientes para vencer cada uma delas. Amém? Então, se fortaleça nessa tarde. O alimento de Deus tem sido dado aqui desde o primeiro louvor que foi cantado aqui nessa tarde. Então, Deus está te alimentando, como Ele fez com Elias. Deus está te fortalecendo e está fazendo você enxergar que você não está sozinho, né? Tem um irmão aí do teu lado, não tem? Olha para ele aí, ó. Diz assim, ó, você pode contar comigo. Mas fala com uma cara assim de convincente, tá? Que às vezes a gente fala, você pode contar comigo. Não, fala, né? Fala com amor, assim, né? Você não está sozinho. Até porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Quem é o cabeça? O Senhor. O cabeça é o Senhor. E nós somos membros do corpo. Aleluia. Então não estamos sozinhos. Talvez é muito natural que você vá contar seu problema para alguém que você confia um pouco mais, ou alguém que tenha passado a situação igual, né, a que você está passando. Isso é natural, mas somos corpo de Cristo e podemos nos amar e nos ajudar mutuamente, amém? Isso tem que acontecer, né? E além disso, ela manda um recado para Elias. Elias temeu, Deus falou que ele não estava sozinho. E aí o Senhor se levanta, amados, e o Senhor faz justiça. Deus faz justiça, né? E Elias foi perseguido, se refugiou, né? E o ministério dele vai terminar depois com o sucessor, né? Eliseu. E Jezabel morre, né? Ela tem o sangue atingido as paredes, né? E os cavalos. E uma coisa terrível, essa semana eu estava pensando nisso. O goleiro Bruno, né, recebeu a liberdade, né? E há quem diga que, gente, poder no sangue, né? Que a moça morreu e os cachorros comeram, né? O cadáver. Mas Jezabel, vou contar para vocês, cachorro comeu, tá? Cachorro comeu. Os cães, a Bíblia diz, né? Que coisa, né? Os cães que estavam por ali passaram a devorar o corpo da rainha, né? Exatamente como Elias profetizou. Então aquele homem, o perturbador, né? O homem de Deus que ela falou que ia matar,
ele profetiza e acontece isso com ela, né? Ela morre, os cachorros comem, né? Tanto que quando ela foi sepultada, sobrou pouca coisa, né? Para enterrarem, né? Depois de ter feito uma refeição no palácio, Jeú ordenou que Jezabel fosse sepultada, não por ela ser Jezabel, mas porque ela era filha de um rei, então por tradição, ela teria que ser sepultada. E encontraram apenas o crânio, os ossos dos pés e as mãos da rainha, né? Coisa terrível. Então, amados, para a gente concluir, né? Para que esse espírito de Jezabel não nos ameace, ou que ele não faça parte das nossas vidas, nós precisamos denunciar esse espírito. De que maneira? Eu não posso compactuar com espírito de prostituição, espírito de feitiçaria, espírito de rebeldia, espírito de mulher querendo ser acima do marido. Não. É difícil isso, né? Tem hora que a gente dá vontade de voar no pescoço do marido, né? O meu é tão bonzinho. Ele é uma bênção. Mas assim, somos carne e osso. Tá rindo? Peguei, né? Não pega o pescoço dele hoje não, que é aniversário dele. Mas amanhã você pode pegar. Tem hora que o relacionamento é assim, né? Tem hora que é complicado. Mas temos que entender, amadas do Senhor, né? Que nós não temos espírito de Jezabel. Nós não temos espírito altivo da rainha louca. Nós não temos o espírito da rainha que manda e desmanda no marido dos outros, nos profetas do mundo, né? Somos mulheres amadas do Senhor, menina dos olhos de Deus, né? Mulher virtuosa, tão diferente da mulher de Provérbios, né? Quem achará, né? Quem achará? Não estou dizendo, pastora, eu nasci para ser, né? Aquela pessoa passiva, amém, amém, amém. Não, é nem eu. Quem conhece, sabe, né? Talvez você esteja enganado comigo, né? Me ver assim, né? Oh, aleluia, né? Glória a Deus. Mas a pessoa tem, assim, uma certa, né? Personalidade, né? A pessoa tem, né? Mas, assim, eu peço a Deus que Ele me ajude, sabe? Porque tem hora que a gente tem que se impor, né? Principalmente você é mãe. Criança não pode tirar farinha contigo não, minha irmã. Você tem que botar cabrejo mesmo. Tem hora que você tem que dar uns belos. Eu dou uns belos lá, né? Eu sei que eu dou. Eu continuo dando. Tem que dar, não adianta, né? Mas é pro bem deles. Agora, o marido é diferente. O marido é o teu líder. Ele vai estar errado. Ó, vocês não fiquem muito contentes, não, porque a Bíblia diz para o marido o seguinte. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Gente, vocês têm que entregar a vida. A vida. É mais complicado, né? Tá doendo? A gente, as mulheres, tem que aprender eu queria falar mais, eu não vou poder. Isso dá uma agonia na gente, né? Porque a gente gosta de falar, a gente quer falar, né? A gente gosta, não sei, Deus criou a gente assim, né? E a gente gosta de falar, até para desabafar. Às vezes o marido chega, eu começo a falar, eu falo. Aí ele não dá uma palavra, então vai me dando agonia, que eu falo assim, mas você tá ouvindo o que eu tô falando? Aí ele diz, estou. Aí eu continuo falando. Aí ele fala assim, nossa, você fala. Eu falei, porque eu preciso desestressar. Deus criou a gente assim, maridos. Maridos, amem. Deus colocou ao lado de vocês mulheres abençoadas que não têm espírito de Jezabel, né? Aleluia, né? Então, coragem para denunciar o pecado e as obras do mal e renunciar às práticas do mundo. Então, vamos lá. Feitiçaria não é para nós. Pornografia não é para nós. É sério isso, né?
programas e filmes e entretenimentos que não agradem ao nome do Senhor não são para nós. Eu estou aborrecida que um dia desse eu liguei num programa humorístico desses e como eles gostam, eu fiquei apavorada, eu falei na classe um dia desses. Gente, eu estou apavorada, esses programas de humor adoram pegar e fazer sátira com a palavra de Deus. E os crentes estão rindo, achando engraçado e compartilhando no WhatsApp. Ah, não. Vai ter que mandar prender esses crentes, né? Vê se no espírito de Jezabel que está... Gente, a palavra do Senhor não é para fazer graça. A palavra do Senhor é para nos modificar, para nos surpreender, para nos fortalecer, né? A pessoa acha graça, né? Outro dia o cara lá fazendo o papel de Jesus e ele está ridicularizando o nome do Senhor, né? Não podemos, amados, não podemos compactuar com isso, né? Temos que denunciar as práticas do mal. E devemos ser contrários a todo e qualquer tipo de abominação, né? E vamos finalizar então com o texto de Apocalipse 2, 25. Mas tendes que reteio até que eu venha. E ao que vencer, o verso 26, eu amo, né? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, né? Então, querido, dar-lhes-ei, verso 28, a estrela da manhã, né? Há um cântico antigo que diz, né? Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Esse é o nosso Deus, né? A estrela da manhã, né? Ele é a raiz de Davi, né? Ele é o nosso Salvador. Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que te separou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não pode viver na imundícia. Você tem que viver na santidade, porque esse é o propósito de Deus na sua vida. Amém? Quantos recebem essa palavra, irmão? Amém? Que Deus abençoe vocês.